Quantos creem nisso? Diz aleluia. Deus vai abrir a tua mente hoje, a tua mentalidade nessa noite. Porque, querido, é possível, Deus quer que haja uma mudança na nossa vida. Existem duas maneiras por qual Deus trabalha na terra, na vida dos homens. Existem duas formas que Deus, Ele nos leva, Ele nos conduz aos resultados que nós necessitamos, que nós precisamos. Tem duas maneiras que Deus muda a sorte de uma família, a sorte de uma empresa, a sorte de uma cidade, a sorte de uma nação, de um país. Existem duas maneiras que Deus trabalha, que Deus, Ele move, Ele faz, Ele traz sobre nós. E nós temos que compreender a maneira pela qual Deus realiza, que Ele se manifesta. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele se materializa de duas maneiras na nossa vida. Essa noite, se eu desse um título a essa mensagem, eu diria: o Deus das realizações. O Deus das realizações. A palavra do Senhor diz no livro de Jó, capítulo 9, verso 10. O Senhor fala algo importante através da boca daquele homem. E aquele homem, olhe para mim, não estava em um dia tão bom, um dia tão maravilhoso, um dia tão deleitoso, um dia tão, vamos dizer assim, que a pessoa gostaria de viver. Por quê? Porque o dia de Jó, naquele dia, era dia amargo. Jó tinha perdido a família, Jó tinha perdido os filhos, Jó tinha perdido a riqueza, Jó tinha perdido a saúde, ele era leproso, ele tinha perdido a amizade, os relacionamentos, ele estava fora da cidade, ele estava abandonado pelos amigos. Os amigos já não queriam mais Jó, porque Jó era um leproso, Jó tinha sido afastado da sociedade. Eu não sei como que você se encontra hoje, eu não sei como está sua casa, eu não sei como está seu potencial. Talvez hoje você está daqueles assim, o dia que talvez você olha para os lados e não vê mais nenhuma probabilidade, nenhuma expectativa mais. Talvez você tenha vivido um poço de frustração, porque foi te conduzido há anos isso. Mas Jó estava assim. Sabe o que Jó fala, Elivon? Ele levanta e diz assim: o meu Deus é o Deus que faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Que Deus é esse? Qual é o seu Deus? Qual é o Deus que você tem colocado a tua fé? Qual é o Deus que você tem colocado, depositado a tua confiança, tua esperança, teu projeto, teu alvo? Qual é o Deus que você tem, querido, colocado diante dele sua expectativa? Jó, mesmo caído, mesmo debilitado, mesmo talvez angustiado, porque eu creio que o estado de Jó não era um estado tão suave. Ele estava passando um estágio pejorativo na vida, um estágio angustioso, angustiante. E eu creio que Jó estava angustiado, mas mesmo assim, Jó disse: o meu Deus é o Deus que faz coisas grandes e maravilhosas. Quantos querem experimentar coisas grandes na sua vida? Não grandes frustrações, mas grandes resultados, grandes conquistas. Eu me lembro quando a Cláudia, ela chegou à igreja, a Elke,
Nós chegamos ao apartamento da Elke, eu e minha esposa, e ela olhou para nós, ela disse: poxa, minha vida está no fundo do poço, pastor. Eu não estou falando isso para degrenir a imagem dela, mas eu estou falando sobre o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que crê. E a Elke disse assim: eu preciso de ajuda, eu não estou dormindo mais. Não sei mais quanto tempo que ela falou. Quanto tempo mais ou menos tinha Elke? 5 anos. 5 anos. E ela disse: tem 5 anos. E ela me mostrou uma cômoda no quarto dela, só de remédio, irmãos. Não sei quantas gavetas aquilo tinha, e tudo que ela abria era cheia de remédio, de medicamento. Mas eu disse para ela uma palavra só naquela noite. Eu disse: olha, o Senhor vai mudar a sua vida. A Elke estava afastada do emprego, porque ela não conseguia trabalhar. Ela não podia trabalhar, ela não tinha condição. Eu disse para ela 2 coisas. Disse: hoje você vai dormir e você não vai precisar de nenhum medicamento. Segundo, Deus vai restabelecer sua vida, e daqui uns dias você vai estar voltando a trabalhar. E ela creu. Ela creu angustiada, né? Mas creu. Ela acreditou. Foi fácil? Não. Porque o estágio que ela estava passando naquele momento era um estágio caótico, frustrante. Foi assim que o Senhor nos encontrou. Ou talvez é assim que o Senhor está te encontrando aqui hoje. Mas eu quero te dizer, o Deus que eu falo no nome dEle nesta noite, é o Deus de grandes realizações. É o Deus que muda a vida, é o Deus que muda a história, é o Deus que acrescenta anos, é o Deus que traz a esperança, mesmo que a árvore for cortada. Mas ao cheiro das águas a raiz faz brotar o toco velho. Quando entendem isso, diz glória a Deus. E naquela noite ela foi surpreendida porque ela dormiu sem remédio. E ela fez uma coisa doida. Eu não mandei ela fazer, ela fez por si. Ela pegou a remediaiada, tudo, e jogou fora. Isso já faz muitos anos. Quantos anos já? 2009, 5 anos. Ela estava afastada do trabalho. De repente ela foi fazer as entrevistas, ela teve a surpresa lá no INSS: você tem que voltar a trabalhar. Você está em condições. Né? E ela está naquele, trabalha pouco e ganha muito. Tem dia que ela ri, ela disse assim: aposto. Eu não estou abrindo a vida dela, mas ela fala assim comigo assim: aposto. De jeito, ela dá essas gaitadas. E disse: e essas gaitadonas gostosas que ela dá, ela disse assim: aposto. Eu não tenho tanto cargo lá, e eu ganho mais lá dentro do banco. Que ela foi gerente antiga, né? Então ela ganha como gerente antigo. Ela ganha mais do que o gerente. E aonde ela está, Deus tem engrandecido ela. Às vezes Deus tem colocado ela como a cabeça e não como qualquer um. Sabe o que é isso? Deus. Deus faz isso na nossa vida. Deus, Ele faz coisas grandes. Talvez hoje você está lascado, está desempregado, talvez hoje você está frustrado, talvez hoje a sua empresa não está rendendo, talvez hoje você não tem nenhum emprego que você precisa para tratar da tua família. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe 2 maneiras que Deus muda a vida do ser humano. Existe 2 maneiras que Deus estabelece na vida do ser humano. Primeiro, através do sonho. Deus, Ele muda a nossa sorte com os sonhos. É o que está escrito lá no livro de Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Gênesis.
No livro de Gênesis, no livro dos começos, olha o que fala Deus, quando Ele chega na terra, quando Ele aparece diante dessa terra. A Bíblia diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olhe para mim, quando Deus chegou a essa terra, ela era caótica, ela era sem forma, ela era vazia, ela não tinha nada, mas a Bíblia diz que Deus começou a pairar sobre a terra, Deus começou a sonhar com a terra, Deus começou a sonhar com isso aqui, Deus começou a ver árvores nisso aqui, Deus começou a ver forma nisso aqui, Deus começou a ver luz e trevas separado neste lugar, era tudo misturado. Era uma bagunça, era uma mistura total, era uma confusão, era algo sem forma. Você já olhou para algo sem forma? Você já olhou para um ser humano sem forma? Como é difícil. Mas a Bíblia diz que Deus olhou e Deus começou a sonhar. Eu quero te dizer nesta noite, povo de Deus, sonhos é a linguagem profética, sonhos é a linguagem do Espírito, sonhos, ele nos leva a liberar a palavra, a manifestação da palavra. Sonho é o que o Senhor Jesus fala assim, em João 14, verso 12. Se creres em mim, farás as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. É o sonho, é a linguagem profética. Se nós queremos realizar, nós precisamos entender a declaração de Jó. Jó disse: o meu Deus é o Deus que faz coisas grandes e maravilhosas. Eu quero te dizer, querido, eu não estou dizendo que não existe um quadro que você se encontra hoje. Eu não estou dizendo que esse quadro não existe. Eu não estou dizendo que esse quadro não é real. Mas eu estou dizendo uma coisa para você: Deus, Ele pode entrar nesse quadro da tua vida, e Ele pode reverter todo esse quadro da tua vida. E Ele pode fazer que a tua sorte seja alargada e seja grande nessa terra. E aonde você não teve, aonde você não recebeu, vai começar a ver na tua vida. Porque a linguagem dos sonhos é a linguagem profética, é a linguagem do Espírito, é a linguagem do agir. É o que está em 2 Crônicas 7,14. O Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar, e humilhar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados, e sararei a tua terra. Eu quero te dizer, existem os sonhos é a linguagem do Espírito, é a linguagem profética é a linguagem da oração, é a linguagem do clamor a Deus. É que Isaías diz: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. E o quê? Firmes, grandes, que não sabes. Olhe para mim. Talvez você está passando uma situação, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Talvez você não sabe que essa situação pode mudar na sua vida, se Deus entrar na tua causa, se Deus estiver junto contigo, se Deus reagir na tua vida. Em Deus nós podemos sonhar com um dia melhor, com um dia maior. Com Deus nós podemos conquistar como Josué conquistou. A Bíblia diz que Josué chegou no vale de Aijalon, os inimigos eram muitos,
E em Josué entendeu que aquele dia era o dia da vitória. Aquele dia precisava acontecer todo o desfecho daquela história. E aquele dia não daria para terminar com a conquista sobre os inimigos, com a vitória sobre os inimigos. Então o que Josué falou com Deus? Josué disse: eu preciso que esse dia alongue um pouco mais, eu preciso que esse dia cresça, eu preciso que o tempo aumente. E a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Até isso Deus pode fazer. Quando Deus entra, a oração ela move. Eu quero dizer que o poder da oração é a determinação da palavra. Eu quero dizer para você que a sua vida primeiro era construída com a palavra. A primeira maneira que Deus nos leva a construir é a palavra. A palavra que sai da nossa boca. Provérbios 18, 21 diz assim, que o poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que eu falo é aquilo então que vai acontecer na minha vida. Se você tem falado besteira, a tua vida vai virar um poço de besteira. Mas eu quero te dizer nessa noite que a manifestação da produtividade, a produtividade é o extermínio da mediocridade. Essa noite Deus te chama para você quebrar a mediocridade na tua vida, porque o medíocre é o pior tipo de pessoa que tem. O medíocre, ele só, olhe para mim, o medíocre, ele só lamenta, o medíocre, ele só reclama. O medíocre, ele não vê possibilidade. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele corta a mediocridade na nossa vida, Ele extermina a mediocridade pelo poder da palavra profética, pela linguagem do Espírito, pelo poder do sonho. Esta noite, esse ano de 2015, eu te chamo a sonhar. Sonhe com teus filhos, sonhe com a tua casa, sonhe com a tua vida profissional, sonhe com o teu ministério. Se muitos não acreditam em ti, sonhe. Apóstolo, sonhar não é fácil. Mas olhe para mim. Você está vendo um sonhador. Eu sou um sonhador. Eu sonho. Eu não paro de sonhar. Até quando eu durmo, eu sonho. Os meus sonhos estão misturados nos meus alvos de conquista. Até quando eu estou dormindo, eu estou sonhando que eu estou conquistando aquilo que eu quero. A minha cabeça, ela fica a 1000 por hora em Deus. Ela não para. Meus neurônios não têm tempo para mediocridade. Meus neurônios, eles estão ligados à produtividade. A tua palavra, ela precisa ser vida. Você precisa projetar. Você precisa sonhar. Porque Deus, Ele realiza sonhos. Deus chamou o rapaz José para sonhar. Mas Deus não apenas nos dá sonho, mas Ele nos dá produtividade. Quando o sonho começa a tomar nossa vida, irmãos, a produtividade acontece. Foi assim com os maiores líderes da terra. Foi assim com Moody. Foi assim com Finney. Foi assim com Atmani. Foi assim com Paulo. Foi assim com os profetas. E será assim também com você. Você tem um Deus grande, de grandes realizações. Se as pessoas não acreditam em você, se as situações não te levam a ser, mas o poder de Deus na tua vida te leva a uma dimensão de conquistas e vitórias, aonde o fracasso se transforma em vitória, aonde a fraqueza se transforma em força, aonde a esterilidade se torna frutífera. A segunda maneira que Deus trabalha na nossa vida é pela promessa. Primeiro, pelos sonhos, mas segundo, pela promessa. A promessa é algo fantástico. A promessa nasce no sonho.
Quando eu começo a sonhar, a promessa vem. Quando eu decido buscar a Deus, a promessa está estabelecida na minha vida. Então aparece a segunda maneira que Deus manifesta a produtividade no ser humano. O agir que Ele se materializa em nós, pela promessa. O sonho é a linguagem do Espírito, mas a promessa é a arma da conquista. Com a promessa, eu posso conquistar. Com a promessa, o meu nome é mudado. A promessa muda o nosso nome. A promessa nos leva a um novo território. A promessa faz que a gente rompa os julgos. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero te dizer uma coisa na tua vida: a promessa muda a nossa história. A promessa faz o jugo ser quebrado. A promessa despedaça a dor, a revolta, faz a luta ser apaziguada. É pela promessa que Deus nos coloca em direção à nossa conquista. A promessa, ela direciona a nossa vida. A promessa, ela direciona os nossos passos. A promessa direciona a nossa mentalidade. O Senhor diz para Israel: vocês vão passar 40 anos no deserto, mas eu vou estar com vocês. Eu vou introduzir vocês em Canaã. Olhe para mim, passou 40 anos, passou muitas lutas, passou muitas situações, passou muitas adversidades, mas um dia Josué, ele começa a caminhar por 7 dias em volta de Jericó, e Deus diz: hoje começou a tua conquista da terra de Israel. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: a promessa é onde Deus trabalha em nós para nos conduzir às grandes conquistas. Eu falava ontem na reunião pela manhã, a nossa luta, o nosso dia mau é a nossa promoção, é onde Deus promove. Eu falava com os pastores ontem, nós temos que entender que fazer do dia mau a promoção da nossa vida. Foi no pior dia de Davi, onde ele estava em Ziclag, que ele viu as suas esposas sendo levadas cativas. Ele não viu, quando ele chegou, já tinha sido levadas as esposas cativas, os filhos, aonde as esposas de todos os guerreiros de Davi tinham sido levadas cativas, aonde estava a miséria, aonde aqueles 600 homens amargurados revoltaram contra Davi. Mas a Bíblia diz que no pior dia de Davi, ele não entregou os pontos, ele não desistiu, ele não parou, mas a Bíblia diz que ele se animou em Deus, e Deus deu a ele uma promessa. Ele disse: Davi, tu vai perseguir os teus inimigos, tu vai alcançá-lo, tu vai vencer um por um. E aonde foi o pior dia de Davi, Ziclag, se tornou o lugar da vitória de Davi. Ziclag o levou ao trono de Hebrom. Dos despojos daquela conquista, ele conquista Hebrom. Ele manda despojos para Hebrom, e Hebrom se prepara para receber o rei. Eu quero te dizer: o dia mau da tua vida não é o dia da tua calamidade, mas é o dia da tua promoção. Deus, Ele coloca algumas coisas na nossa vida, porque Deus quer promover você, Deus quer promover sua casa, Deus quer promover sua história. Talvez você se encontre em dias difíceis, porque Deus quer encontrar contigo, Deus quer mudar tua vida, Deus quer produzir uma nova mentalidade dentro de você, porque Ele te ama, Ele tem um amor muito grande por você. Por isso está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. O teu dia pior, o teu dia mau, será a promoção para você ver a grandeza de Deus ser realizada dentro de você. É o lugar, é a direção do teu encontro para uma transformação da tua história e da tua vida. Existem duas maneiras que Deus trabalha: pelos sonhos e pela promessa. Eu quero fechar esta palavra te dizendo: a promessa é onde Deus trabalha em nós. É onde Deus quebra jugo, cadeias e prisões da nossa vida. Promessa é onde Deus extermina a esterilidade. Na promessa, Deus faz a estéril mãe de filhos. Na promessa, Deus faz um simples homem pai de nações. Ele não abençoa apenas uma, mas Ele abençoa todas as nações da terra por um. Eu quero dizer que na promessa nasce-se o filho do riso, nasce-se o dia da alegria. Por isso Davi escreveu: fui moço, agora já sou velho. Nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Que o justo não é desamparado e a sua descendência não mendiga o pão? Porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Aquele que busca Deus, aquele que crê o Senhor, como disse Davi, vai chegar o dia, que vai nascer o dia que vai mudar a tua história, o dia que a tua casa vai ter um encontro com Deus, o dia que a tua vida será perdoada, o dia que a tua história vai ser mudada. O diabo, os demônios, os espíritos malignos levam muitos anos e décadas para destruir uma pessoa, uma família, uma casa, uma cidade. Mas Deus só precisa de um dia para que a história seja mudada. O dia aonde se começou o mover de Deus. Quando entendem isso, diz glória a Deus. É onde Deus determina uma nova história. A promessa é onde um novo nome é nos dado, novas probabilidades. A promessa nos conduz a uma nova atmosfera. É onde a atmosfera da dor se transforma na atmosfera do perdão, da unidade. É onde os teus olhos é limpo. A Bíblia diz em Efésios que o príncipe desse mundo cega o entendimento das pessoas, para que eles não entendam a misericórdia nem o amor de Deus. É por isso que muitos dizem assim, pastor Eduardo: mas se Deus existe, por que tanta gente passando fome? Se Deus existe, por que eu vivo essa vida tão... Aí ele fala assim: desgraçada. É porque a graça ainda não chegou na sua vida. Você está sem a graça. Por isso você tem tido desgraça e tanta coisa, porque você está sem a graça. Eu quero te dizer, querido, Deus existe. A graça dele quer te alcançar. Basta você crer. Basta você se colocar na promessa. As duas maneiras que Deus muda a nossa vida é no sonho e na promessa. A promessa nos coloca dentro de uma nova identidade. Pela promessa se manifesta a fé. É onde eu creio. É onde o Senhor Jesus vira para aquela mulher e disse: creres, tudo é possível aquele que crê. Aonde o Senhor fala através da boca do escritor do livro de Hebreus, ou melhor, dos dedos da mão do escritor do livro de Hebreus. Fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu quero te dizer uma coisa, querido, é o que está escrito em Isaías 1,19, onde o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor fruto dessa terra.
Pela fé, você pode entrar em uma nova atmosfera. Pela fé, você pode ter uma nova identidade. Pela fé, você recebe um novo nome, porque a fé, ela te traz a promessa. Pela fé, eu creio e a promessa entra na minha vida. Ah, meu querido, a fé é onde Deus nos chama a andar sobre as águas, vencer os desertos e acreditar que tudo é possível. Pela fé, pela promessa, o Senhor diz para você: vem. Como Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. O Senhor diz: Pedro, então venha, ande sobre as águas. Olhe para mim, muita gente mete o pau em Pedro. Pedro afundou, Pedro isso. Mas eu quero te dizer, Pedro, ele teve atitude, ele andou sobre as águas. Se ele afundou, eu não sei quanto que ele afundou, mas mesmo afundando, olhe para mim, quem anda pelas águas, pela promessa, quem anda sobre as águas pela fé, mesmo que afunde, o Senhor está ali para estender a mão e dizer: levanta, meu filho, que eu estou aqui contigo. Ele te pega e te tira do fundo e faz você andar com ele sobre as águas. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Quantos recebem isso na tua vida hoje? Diz aleluia. Mesmo que você afunde, Ele te puxa. Ele te puxa, presbítero Rogério, e diz: vem, meu filho. Oh, xaracantalamai. Esse, Tatiana, é o Deus das realizações. Esse é o Deus do impossível. Quando Maria pergunta como será isso, o anjo responde e diz: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas entendam isso, diz glória a Deus. Havia a promessa do Salvador, havia a promessa do Conselheiro, do Príncipe da Paz. Ele diz: se o Senhor prometeu, vai cumprir. Vai acontecer. Pois entendam isso, diz glória a Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Eu quero te dizer nesta noite: o Deus das realizações é o Deus que acredita em mim, é o Deus que acredita em você. Mesmo que muitas vezes a gente afunda, irmão, mas Ele nos levanta. Ele fala: filho, filha, se coloca de novo, porque você vai conseguir, Nara. Eu estou contigo, eu vou fazer na tua vida. Nesse tempo atrás a Nara estava aqui dando testemunho aqui no chá de bebê dela, do Luiz Felipe. Do Luiz Felipe. Esses dias atrás ela teve um aborto, nem afundou, mas o Senhor pegou na mão dela e do presbítero Marco e disse: eu vou fazer de novo. Quem está entendendo diz glória a Deus. E hoje está aí, vai ganhar o Luiz Felipe agora em fevereiro. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite, meu querido. O meu Deus, o Deus que você precisa ter na tua vida, é o Deus que faz os desertos florescerem. Você pode sonhar, é possível. Deus acredita em você. Deus pode mudar a tua vida. Apóstolo, como que a minha vida vai ser mudada? Quando você sonhar, quando você se agarrar à promessa do teu Salvador. A promessa é maior que o fundo do teu poço. Ei, xaramanacai. É o que foi ministrado aqui, eu não sei quem ministrou, né? Você pode estar no fundo do poço, mas você tem que ver as estrelas do céu. Quem ministrou isso? Pastor Almir, né? Pastor José Almir. Você pode estar no fundo do poço, mas você tem que aprender a ver as estrelas. Quando entendam isso, diz glória a Deus. Olhe para mim. Você pode estar no fundo do poço, mas o poço não pode estar dentro de você. Você é uma fonte, porque Deus é a fonte. Para fechar essa palavra, Jesus diz assim: quem crer em mim, Mateus 7, João 7,38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
aonde há um rio, não existe deserto. Irmão José Rodrigues, aonde nasce um rio, não tem deserto. Aonde o rio passa, você pega e joga água para todo lado. E vai florescendo tudo. Quando estou entendendo, diz glória a Deus. É o que o Senhor diz em Ezequiel: existe um rio, Eudes. 2 Eudes na minha frente. Existe um rio que nasce, irmão Davi, no trono de Deus. Aonde ele passa, tudo se transforma. Os chacais, os pântanos se tornam férteis. Os peixes começam a virar enxames de cardumes. Quem aqui já viu um cardume de peixe aqui? Num rio, num lugar. Quem já viu um cardume? Um cardume já é coisa demais, né, Luzmar? Você já imaginou, Elusmar? Olha o que a Bíblia fala: enxame de cardumes. Isso é muito louco, gente. Isso é a manifestação da promessa. Aonde a promessa entra, vira um enxame de cardume. Esse é o Deus das realizações. Quem entende isso, diz glória a Deus. O Senhor não me conhece, mas eu sei que Deus te ama e Ele mudará a tua sorte. Quem entende isso, diz glória a Deus. Vamos colocar de pé. Quem ia pregar 25 minutos, pregou quase 40. Isso é porque eu preguei muito ontem. Eu amo pregar, porque quando a gente fala, a vida brota. E quando a vida do Senhor brota, ela transforma. Eu amo ser pastor, irmãos. Eu amo ser pregador. Eu amo demais o Senhor Jesus. Apóstolo, se eu pudesse escolher de novo, o que o Senhor escolheria? Eu escolheria Deus. Eu escolheria o centro da vontade de Deus. E se Deus me escolhesse de novo para ser pastor, eu seria com o maior prazer. Caminhar com Deus é viver o melhor dessa terra. Estar com Deus é ter segurança, é ter transformações, mudanças. Oh, feche seus olhos, aonde você está. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que essa noite, teus olhos estão em mim, Senhor. Deus quer mudar a tua vida. Sei que os seus olhos Deus quer mudar a tua história.